Sejam então muito bem-vindos a mais uma grande entrevista. Hoje o nosso convidado é José Augusto Traquina Maria. Nasceu a 21 de janeiro de 1954 em Alcobaça, no seio de uma família humilde que se dedicava à agricultura. Depois de cumprir o serviço militar, ingressou no Seminário de São Paulo de Almada e também na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde obteve então a licenciatura em Teologia. Foi ordenado presbítero do Patriarcado de Lisboa a 30 de junho de 1985 por Dom António Ribeiro. Entre 1984 e 92 foi também membro da equipa de formação do Seminário Maior de Almada e depois também diretor espiritual do Seminário Maior do Cristo Rei dos Olivais. A ordenação episcopal para bispo auxiliar decorreu a 1 de junho de 2014, domingo de Ascensão, no Mosteiro dos Jerónimos, e foi então presidida por Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Escolheu como lema episcopal: alegrai-vos sempre no Senhor. Dom José Traquina foi nomeado terceiro bispo de Santarém pelo Papa Francisco a 7 de outubro deste ano, 2017. Tomou posse como bispo diocesano a 25 de novembro deste mesmo ano, na Sé Catedral de Santarém, e a sua entrada solene decorreu na Igreja do Convento de Santa Clara, também em Santarém, no dia 26 de novembro. Dom José Traquina, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite, estar hoje aqui conosco. E Dom José Traquina nasceu então numa época em que a entreajuda entre todos era importante para garantir a sobrevivência das famílias e também a prosperidade da própria. Isso condicionou a sua infância de alguma forma ou não? Condicionou, como condicionou muitas crianças e muitas famílias do interior do país, da província, e reconheçamos que quem nasce em 1954 nasce 9 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E isso tem uma marca de um povo, de um país ainda a reerguer-se numa pobreza, uma dificuldade que muita gente passou, e depois acrescido em Portugal, como sabemos, por uma guerra que Portugal tinha em África, no qual, enfim, o orçamento deste país era gasto com as Forças Armadas, com uma guerra que existia, e, portanto, isso atingia as famílias, e as famílias mais pobres tinham menos rendimentos, naturalmente que tinham um sofrimento acrescido nas dificuldades normais de sustentação de uma família. Eu lembro-me, como criança, lembro perfeitamente, e não era só o meu pai, mas muitas pessoas que trabalhavam imenso, e tinham imensas dificuldades. Desse trabalho não tinham rendimento suficiente para ter as condições mínimas, básicas teríamos, mas algumas condições de melhoria de vida. A progressão era, de facto, difícil na vida de uma família de 5 filhos, com mais os pais, 7 pessoas na mesma casa. Era, portanto, muito desafiante, foi muito desafiante. Mas tínhamos o básico, fundamental, isso sim, numa família, que era o bom ambiente familiar. E, portanto, isso foi fundamental para me sentir bem em contexto familiar. Dom José Traquina era o menino no meio das meninas, porque tinha várias irmãs. Sentiu-se assim, de certa forma, como um príncipe, assim, muito mimado por elas, ou não? Não, as minhas irmãs tinham estima por mim, mas, enfim, tinha 2 irmãs, uma mais velha que eu, 10 anos, outra mais velha, 9 anos. Depois tinha uma logo com 3 anos mais velha que eu e outra 3 anos mais nova. Portanto, aqui uma diferença, essas 2 mais próximas, talvez aquelas com quem eu convivi mais, não é? Porque, entretanto, as mais velhas depois também casaram portanto, fiquei com... Mas a relação era boa, a consideração era boa, tínhamos estima, sempre nos demos bem,
o ambiente do meu pai também, de certa maneira, tudo levava a que houvesse esse ambiente, porque o meu pai também gostava de ser rigoroso no sentido de exigir boa educação e bom relacionamento e, portanto, o meu pai não admitia birras que levassem aos afastamentos. Não gostava, não admitia birras aos meninos que levassem a ter, não sei, tínhamos que fazer logo, resolver o assunto para, para o ambiente ficar bom e a coisa resolvia-se e, portanto... Mas as minhas irmãs, obviamente, tinham consideração de ter um irmão, porque era o único que tinham, não havia mais rapazes, e isso sim, portanto, também no ambiente, não só da família, mas do ambiente da aldeia, que era um pouco, pronto, os vizinhos ali assim, tive uma facilidade crescida, que era ter primos com quem brincava, e tinha rapazes, com quem brincava bem, e depois na escola primária também, obviamente, e tinha facilidade, que me acompanhou sempre, de falar e conviver com pessoas mais velhas. Isso é outra coisa curiosa, que registro, que era um vizinho meu, que era já um senhor, que já não trabalhava, que era já um idoso, mas juntávamos os dois para conversar, uma criança, eu lembro dessas passagens curiosas, e depois ainda um pouco mais tarde recordávamos as nossas conversas de facto é um fenómeno que depois se repetiu com outras pessoas mais velhas que encontrei na vida, com quem eu aprendia, sentia-me a aprender com essas pessoas mais velhas, aprender a viver, as experiências que eles tiveram, que me ensinavam, isso era sempre para mim uma aprendizagem interessante porque era real. Em termos do pai, ele era tido como um homem de palavra, de respeito, e a mãe era muito reconhecida pela sua devoção, principalmente a Nossa Senhora. Considera que, olhando para esse tempo, que esta postura do pai e da mãe foram, de certa forma, influentes na pessoa que Dom José é hoje? Foram necessariamente e foram muito. E, sobretudo, a dimensão, eu diria duas, assim, fundamentais. Uma delas é o sentido da educação em casa. O meu pai, como acontecia com os homens, de certa maneira, do seu tempo, aquilo que honrava um homem era ter filhos educados. Não tinham possibilidade de mais nada, mas o homem que não conseguisse ter filhos educados não se sentia honrado na sociedade. Ter filhos educados. Portanto, ele tinha casado, tinha uma casa, tinha construído uma casinha para a família e queria ter filhos e os filhos serem educados. Era uma questão de honra pessoal e ele sentia, mais tarde, na avaliação que fiz, foi ter percebido que esse era um princípio, era uma questão fundamental, que os filhos tinham que ser educados. E, portanto, às vezes tinha que levantar a voz para, não é? Lembro das minhas irmãs serem adolescentes, jovens, não é? Com 16, 17 anos, eu era mais novito, e eu ouvia, enfim, ele a consertar ali o ambiente, porque era muito exigente com a questão. Depois, o outro elemento, além desta preocupação por uma educação dos filhos, outro elemento que me apercebi, páginas tantas, com grande proveito ainda hoje, foi o sentido da fidelidade. Fidelidade matrimonial, fidelidade à família, fidelidade ao trabalho. Foi uma virtude que o meu pai tinha na sua vida e que eu percebi, a páginas tantas, percebi-me desse valor e que, de certa maneira, nós recordamos as pessoas como elas eram, como elas são e com os valores que elas tinham, não é? Portanto, não tive uns pais ricos, não tive uma família rica, não tive privilégios, mas tive, enfim, este conforto da parte do meu pai. Da minha mãe, diria que tive isto também, que o meu pai tinha, e na minha mãe acresce além, enfim, obviamente que a dimensão do trabalho, não é? Não havia preguiça, havia trabalho, havia dedicação, mas isso, tanto no meu pai como na minha mãe. Mas a minha mãe, de facto, tinha essa componente mais acentuada que era a dimensão de fé, não é? O meu pai não ia à missa todos os domingos, ia nos dias de festa e tal, mas a esposa e os filhos podiam ir à missa ao domingo, não havia trabalhos, não havia complicações. De manhã, ao domingo de manhã, era para ir à missa, ele já sabia
que se não fosse ficava sozinho, mas a família ia à missa. Então nós íamos à missa. E essa foi foi o que recebemos da mãe. Portanto, de facto, essa fidelidade à missa dominical da mãe, e depois com a missa foi a catequese das crianças, foi a minha catequese, e depois o que seguiu já foi também do gosto pessoal, o prosseguir mais do que fazer os ritmos da catequese de infância. O que se vem a seguir, isso já foi gosto pessoal. Minha mãe não fez questão nenhuma de me obrigar assim ou assado, não, isso já foi o gosto pessoal que depois segui na parte da adolescência e juvenil. Desde muito cedo que era reconhecido pelas gentes da terra como um menino de bondade e que tinha sempre um grande respeito pelos outros. No fundo, é isso que lhe foi ficando do que foi analisando da vivência que teve familiar? Olha, eu não tive a preocupação de ser bonzinho para me considerar bonzinho. Quer dizer, eu era como era, as crianças são como são. Embora um dia mais tarde o meu professor primário me tinha dito que eu era pacífico e que gostava de construir enfim, um bom ambiente também na escola com os miúdos da minha turma e da minha escola. Mas, enfim, quer dizer, as crianças são espontâneas e, portanto, somos como somos, não é? Mas a verdade é que sempre gostei de um bom relacionamento com os colegas da minha idade e de criar um ambiente que pudesse, uma relação que pudesse permanecer no tempo, com qualidade. E a verdade é que hoje há pessoas de quem somos mais próximos porque nos relacionamos mais, mas não existe nenhuma situação dessas de infância ou adolescência que não possa retomar a qualquer momento, de facto, não é? Portanto, não criámos inimizades ou adversidades graves, não tivemos isso e, portanto, em certo sentido, não me considero excepcional, considero simplesmente que as coisas aconteceram com esse gosto de viver bem com todos e viver em paz, e isso foi bom. Um dia tinha por volta de 4 anos de idade e estava com as irmãs, juntamente com o seu avô, que disse para as suas irmãs: gostava de estar vivo para ver o futuro desta criança. Se o avô hoje fosse vivo, o que é que acha que ele lhe diria? Onde é que foi saber isso? Não posso revelar. Isso de facto constou-me, mas isso enfim, é daquelas coisas, aquelas dimensões familiares. Eu tenho uma memória desse meu avô, mas é assim uma coisa muito vaga, porque ele também depois faleceu, eu era muito pequeno, mas lembro-me dele, o meu avô Manuel Maria, e ele terá dito isso, portanto, achava-me graça este neto. Também, lá está, se calhar, já por essa altura eu gostava de estar com pessoas idosas, eu gostava de conversar com elas, também não sei explicar o contexto, mas naturalmente eu admito que eu não ouvi ele dizer isso, não me lembro de ele ter dito isso, não me lembro, mas de facto eu já ouvi dizer isso às minhas irmãs, à minha família, que ele tinha um gosto por este miúdo, ótimo, mas foi também uma boa recordação que eu recebi, enfim, dos ecos que tive desse meu avô, foi de um homem também exigente. Eu não admiro o meu pai como filho dele, porque um homem teve 11 filhos. E aqueles 11 filhos, todos eles tiveram a sua marca, todos eles constituíram família, e tiveram o seu estilo, a sua personalidade, a sua maneira de ser, mas de facto o homem lá conseguiu cuidar de 11 filhos e filhas, não é? Portanto, portanto teve algum pulso. Não é? Lembro mais da minha avó, essa minha avó paterna, a esposa dele, que era, de facto, não era assim tão muito simpática se comparada com a minha avó materna, porque percebia naquela minha avó paterna, a esposa daquela que disse que gostava deste neto, essa minha avó paterna era muito afirmativa e não dava espaço para brincadeiras. Não dava muito espaço. Os meninos tinham que se portar muito bem. Quando ficávamos entregues às avós, eu preferia ficar com a avó materna, que era mais branda e dava mais espaço. Dava espaço mais à brincadeira, à avó materna. Dava espaço à brincadeira. Muito novo começou a trabalhar numa loja de roupas em Alcobaça, se não me engano.
E foi incentivado por um senhor que na altura, exatamente, vem de encontro àquilo que me dizia, mais velho, o senhor Francisco, a seguir os estudos, não só em termos literários, mas também em termos artísticos, porque na altura a música já andava por aí nesse coração. Esses incentivos foram depois importantes para a escolha que fez no percurso académico? Sim, acabou por marcar, porque, bem, primeiro, porque esse Francisco André foi um verdadeiro pai, no sentido da dedicação, do cuidado, dos bons conselhos, e eu confiava nele, e ele acreditava que eu podia fazer um bom percurso. E então, aos 14 anos, porque era a idade permitida, eu já trabalhava, logo dos 11 para os 12 anos fui trabalhar, era legal, eu podia trabalhar. E aos 14 anos fui então estudar à noite, estudo pós-laboral, depois de sair da loja, e fui estudar. E fiz os 6 anos da escola comercial, Escola Técnica de Alcobaça, fiz os 6 anos, dos 14 aos 20, fiz o curso, e efetivamente foi importante esse percurso, enfim, pelo desenvolvimento que criou, pelo interesse que se ganha, quer dizer, o ambiente, quando se gosta de estudar, quando se gosta de aprender, um interesse ganha-se outro, vai-se conversando, e vamos crescendo, vamos gostando do que estamos a ler e a estudar. Isso foi importante e portanto, acrescentou àquilo que era o bom ambiente de trabalho, que era bom, o trabalho comercial era muito bom, ajudou-me imenso a crescer, mas tivesse este acrescento do caráter mais do conhecimento, que me ajudou, e mais tarde, quando esta hipótese pôs de ir para o seminário, efetivamente, eu tinha uma base de escola que me correspondeu na altura ao 5º ano, que é agora o 9º ano. Aí, Portanto, já uma base muito boa. já era uma base depois, bem, mesmo assim tive que ir acabar 2 anos de liceu, não fui logo para a faculdade, tive que fazer 2 anos de liceu para completar a parte liceal, depois é que fui para a faculdade. Neste percurso, quando começa a estudar, até acho que foi muito persistente, porque tinha que fazer mais ou menos 10 km por dia em bicicleta, não era? E, portanto, as aulas terminando ali à noite, o regresso era um bocadinho mais complicado, porque as aulas terminavam perto da meia-noite. Mas rapidamente arranjou um companheiro para fazer estas viagens consigo, não foi? Sim, havia um que era fiel, o José Pereira era fiel a esse percurso de casa. Os amigos, ele também gostava de ter companhia, eu também. Depois havia outros, quer dizer, outros que porventura também nos acompanhavam. Mas aquela era fidelidade garantida a caminho de casa. E eu achava de graça também, porque não, trabalhávamos em ramos, no comércio, mas em ramos diferentes, e ele gostava da minha companhia, e era de facto uma boa companhia, portanto, não fazíamos um percurso que não fosse no sentido de valor, de consideração pela humanidade, pelas pessoas, pelas famílias, pelo rumo, e acompanhámos bem, ficámos amigos. Quando ele se casou ainda não era padre, depois foi o casamento dele, e depois ele acompanhou-me no fim, no resto do percurso. E ainda hoje somos amigos. Bem, ele depois veio a casar com uma colega de escola, quer dizer, portanto, ficou tudo gente conhecida também, e correu tudo bem. Nestes percursos, às vezes, para animar um bocadinho ali a noite, que já ia longa, além de pedalar, o Dom José Traquina ainda tocava flauta. Isso aconteceu tudo, tocar flauta, enfim, as festas que um ia e o outro não queria ir, o outro não gostava de ir, o outro ia, quer dizer, essas coisas acontecem entre a miudagem, acontece tudo, acontece entre os jovens, adolescentes, naquela fase da adolescência, enfim, ainda me lembro de um dia irmos em grupo alargado e teve a haver um assalto a um pomar de pessegueiros, aqueles que... Era preciso retemperar forças. E aquilo foi um bocado de drama, que eu não queria roubar pêssegos, eles queriam roubar pêssegos, e foi um drama para roubar os pêssegos, e depois eles foram roubar os pêssegos. E obrigaram-me a ficar à espreita para ver se vinha alguém. A ver se vinha alguém. O pior foi depois que fui ouvir uma missa, o meu prior no domingo seguinte, e o prior pregou
que tanto ladrão era que roubava como ficava à espreita, não é? Aquilo ficou um bocado. E aí ficou batido. Ficou a bater, mas tenho que confessar agora daquela falta. O que tem graça é que ainda hoje conheço, ainda hoje me lembro das caras dessa miudagem, adolescentes, grandes, enfim, mas tínhamos essas atitudes, não eram estragos grandes, não eram estragos grandes, mas maroteiras não era... Próprias da idade. E sem grande ofensa para ninguém. Foi fundador do agrupamento de escoteiros de Alcobaça. Bem, não posso dizê-lo exatamente assim. O agrupamento tinha fechado, não existia na altura, mas a Junta Central conservava aquele agrupamento como registado, só que não funcionava, não existia. Porque o que tinha existido, as pessoas tinham ido para outro sítio, o agrupamento tinha ido para outra terra, para Cós, e então a Junta Central obrigou a que os de Cós fundassem um agrupamento novo, com outro número, e o número de Alcobaça não podia sair de Alcobaça. Esse registro estava marcado. Portanto, de facto, eu comecei um agrupamento completamente novo, mas assumindo o número daquele que tinha ido. Foi assim uma situação um bocado especial. Ou seja, por um lado, comecei um agrupamento novo, daí que ficámos com um problema, é que não tínhamos festa de aniversário, porque não sabíamos qual era o aniversário, se era o último, se era o primeiro, não havia festa de aniversário daquele agrupamento, mas começámos do zero, ou seja, a compra das primeiras tendas, dos primeiros materiais para o agrupamento, a formação dos dirigentes, a formação dos miúdos, a constituição, tudo novo de facto. E aí começámos em 1976, quando começámos no agrupamento, foi o início desta nova fase, de facto, do agrupamento 58 de Alcobaça. Sim. E ficou sempre muito ligado a este agrupamento? Sim, ficou com ligações especiais e fizemos, de facto, coisas muito bonitas, muito marcantes muito marcantes positivamente na experiência da relação com os jovens, com as crianças, adolescentes e jovens. Foi uma experiência muito boa e a mim fez-me bem o ter lido literatura que mexia com o movimento de educação. Porque ao cuidar de como é que se educava a gente, eu próprio me sentia envolvido com como é que podia ser educador. E isso é muito interessante. Quando nós nos queremos assumir como educadores de outras pessoas e queremos ver isso a sério, não é educadores apenas um dia ou uma manhã, mas é que são dias inteiros, de vários dias seguidos, a viver com eles a 24 horas, esse acompanhamento com qualidade exige uma postura em que a identidade da pessoa vem ao de cima. Qualquer dirigente educativo, assim a 24 horas, não é possível disfarçar. Marca, ou pela positiva ou pela negativa. Mas é sempre marcante, porque está no lugar de educador. Portanto, marca sempre. E, portanto, nesse sentido, como eu gostava de deixar boa marca, no sentido de fazer bem aos outros, não tinha outro sentido, então aquilo que eu lia, aquilo que eu gostava de programar, foi uma graça para mim, na minha formação, ter essa responsabilidade. Naquele tempo não havia os meios que há agora. Não tínhamos computadores, não tínhamos telemóveis, não tínhamos... Quando imagino, quando me lembro como é que eram as nossas atividades, é impressionante, enfim, também o salto qualitativo que o mundo levou. Mas olhando, acha que essas atividades programavam mais a proximidade ou se calhar nem tanto? Não eram só as atividades, era o próprio gosto de estar, porque repare, não foi eu que eu inventei aquele movimento educativo, foi Baden-Powell há mais de 100 anos, mas que agora é retomado, já era e é retomado sempre com este carisma. O educador, para ser educador, tem que se interessar individualmente por cada uma das pessoas que tem à frente. Não pode formar um dirigente educador, um dirigente do CNE, não pode educar a mandar gritos para 30 miúdos para todos obedecerem. Isso não é educar. Pode fazê-lo, pode apitar, dar ordens, mas isso é uma coisa pontual que tem que acontecer em termos de disciplina. Para educar tem que se interessar por cada um.
Saber quem é, quem são os pais, qual é que é o êxito na escola, porque é que está a portar assim, porque é que está mal disposto, porque é que faltou. Interessar-se por ele, interessar-se pela pessoa. Quando nós temos alguém que se interesse por nós, é que nós crescemos, porque alguém olha por nós. O Francisco André, que esse tal amigo falou, não tínhamos o agrupamento a funcionar. Ele era adulto, eu era adolescente, e foi assim que ele me tratou. Quando se tratou de afundar o agrupamento, eu disse ao Francisco André, você vai me ajudar. Mas tu é que sabes, tu é que vais... Está bem, então eu vou dirigir o agrupamento, mas o senhor vai aqui ajudar-me. Ele passou a organizar tudo o que era escrita, eu era contabilista, tudo o que era a parte administrativa e escrita, ele tratou de tudo e eu procurava a outra parte pedagógica, depois com mais uns ajudantes que tínhamos. Mas, de facto, a componente educativa, a missão educativa, o papel educativo, necessariamente exige esta consideração por cada um dos rapazes. Se não tivermos isto, se não nos interessarmos individualmente, nós não vamos lá, não atingimos os objetivos. Então, a terminarmos aqui esta parte mais pessoal da nossa conversa, houve algo que não conseguimos apurar assim profundamente, que era o seu prato gastronómico preferido. Contudo, conseguimos saber que, no fundo, gosta quase de tudo, desde que seja feito com muito amor e carinho, tudo lhe cai bem. É mesmo assim? Efetivamente, é assim. Não tínhamos no nosso crescimento, infância, adolescência e juventude, não tínhamos, em termos familiares, possibilidades de escolhas. Não tínhamos possibilidade. Nós podíamos dizer, tal, mas não havia grande possibilidade. Nós comíamos o que a nossa mãe nos podia arranjar. E não havia possibilidade. Nós não nos habituávamos a ter possibilidade de dizer à mãe, eu gosto mais daquilo ou mais daquilo. Não podíamos ir ao frigorífico escolher, não havia frigoríficos com recheados de coisas, não é? Portanto, nós habituamos, e a natureza vai se habituando a gostar, não é? É claro que eu lembro perfeitamente, a certa altura, o meu pai me fazer uma pedagogia de como é que se gostava de hortaliça, que era uma coisa que eu não achava muita graça. Então lá arranjou forma de me pôr a gostar. Enfim, eu lembro-me, é um episódio, de facto, em criança, e depois há aquelas coisas que nós em criança não gostamos, e depois mais tarde como adultos acabamos por gostar imenso. Não é? Bem, passados os tempos, neste momento, a única coisa que eu não consigo comer são coisas de uma... Não consigo comer pepino, não consigo comer melancia, nem coisas assim que são difíceis de gestão. De resto, não tenho dificuldade. A música tem um lugar especial na sua vida, não tem? Mas a guitarra mais ainda. Sim, a guitarra, porque, repare-se, é nos anos 70 que eu aprendo a tocar viola. A primeira influência que eu tive foi esse tal meu amigo Francisco André, que tocava na orquestra típica de Alcobaça. E eu ouvia-o tocar viola, eu também quero aprender. E ele dizia, não, vais estudar primeiro e depois vamos aprender a tocar viola. Mas primeiro vais estudar. Não posso ser tudo ao mesmo tempo. Bem, então tive que esperar, não pude logo tocar viola, e tinha que estudar e tal. Mas depois, quando chegava para o fim, lá comecei então Quando vim cumprir o serviço militar, então estava no meu campo. Já não tinha escola e tinha amigos que também gostavam de tocar viola. Então aí foi aí que desenvolvi mais. Já sabia alguma coisa e desenvolvi mais a viola. Qual é que era os temas da altura? Eram as baladas dos anos 70. Portanto, baladas derivadas do Fado de Coimbra, o Zeca Afonso, o José Mário Branco, essas baladas dos anos 70, que nós gostávamos de cantar, e de cantar, enfim, uns com os outros, eram coisas que se acompanhavam muito bem, depois aprendíamos uns com os outros a acompanhar, quer dizer, no fundo não havia escola, não andei na escola, éramos autodidatas a aprender uns com os outros. Claro, depois fui para o seminário, a mesma coisa. No seminário tive que aprender depois mais foi músicas da igreja, porque os padres queriam ter colaboração nas missas e não havia quem tocasse órgão, não havia já seminaristas a tocar órgão, não havia. Só havia viola, naquela altura só sabia tocar viola. Então eu era um dos que estava quase sempre de serviço, a acompanhar os cânticos da missa e outros momentos de animação, de convívio com a viola. Não é? Isto, enquanto seminarista, foi, de facto,
ao longo dos anos, uma das minhas missões. E, portanto, lá desenvolvi. Portanto, ainda hoje, se tenho possibilidade, isso vem a propósito do momento, toco um bocadinho. Qual é que é... Ainda compus, enfim, algumas músicas também que me ficaram, que foi possível fazer. Mas qual é que é o efeito dessa dimensão? É que todas as pessoas que tocam um instrumento têm esta experiência, que é, não é apenas ficar a ouvir uma música, é a certa altura dedilharem no fim de um dia de cansaço, de um dia muito estafante. Pegam uns na viola, outros no teclado e começam ali numa criatividade solta, completamente. Dá um descanso e dão ali uns minutos e lembram-se de uma música, e a certa altura, de facto, gera um ambiente à pessoa assim, bem, ok, agora vou dormir, já chega. Acho graça porque nesta altura, quando chega à minha idade, muitas vezes já não é mais do que isto, não é? Em termos de tocar viola, já não é mais do que isto, não faço espetáculos. Ainda jovem visitou o Seminário de Santarém. Pode ter sido daí que despolutou este sentimento para a missão sacerdotal? Não, foi mais cedo. Mais cedo. Eu estava em Alcobaça a trabalhar no comércio e a estudar à noite e fui abordado por um convite que se baseava no seguinte. Os seminários estavam em crise e tinha saído muita gente do seminário, portanto, havia pouca gente ali. Anos 70 havia muito pouca gente no seminário. E há um padre que estava em Almada, e era natural aqui, perto de Santarém, da zona de cima. Esse padre resolveu teve uma iniciativa de natureza pastoral que foi ir ao encontro de uma zona pastoral daquela do Oeste, e portanto foi também até Alcobaça, e pediu aos padres daquela zona, da vigararia da zona de Alcobaça, pediu que lhes arranjassem, cada padre arranjasse 2 rapazes. E cada um arranjou, foi à procura de 2 rapazes e ele queria formar um grupo de rapazes, queria conhecer jovens. O ambiente era um ambiente um bocado especial, mas conseguiu. E o meu prior, lá mais a irmã, começaram a ver qual é que viu os seus rapazes que iam escolher, mandaram a mim e mandaram outro rapaz, que é agora piloto dos Estados Unidos da América, e lá fomos, o João e eu, lá fomos à reunião. E foi assim que começa uma história de um grupo de rapazes que aquele padre funda ali, onde ele ia todos os meses, era uma vez por mês, um grupo. Não deu nome nenhum ao grupo, era só para conhecer os rapazes, foi um mês. Depois, no outro mês foi outra vez, a moda foi fiel, estávamos lá outra vez. E depois outra vez. E que ele tinha um ritmo que ele imprimiu ao grupo, que era um grupo de jovens cristãos, claro que foram convidados por padres, mas não era só para rezar, era para criar sensibilidade ao mundo em que nós vivíamos e interpretarmos este mundo em que vivíamos à luz do Evangelho. E, portanto, toda a gente tinha que ter ou a Bíblia ou o Novo Testamento, pelo menos. E o padre fazia aquilo com mestria. Mas é que eu, a essa altura, passo a criar uma sensibilidade que até aqui não tinha como católico, como cristão, como jovem cristão, não tinha essa sensibilidade, que é, antes eu tenho uma sensibilidade tradicional, portanto, vou à missa, confesso-me, celebro Natal, celebro a Páscoa, vou à procissão, vou aos espaços, faço uma vida tradicional, normalíssima, com um ritmo sacramental, gostava de me confessar, mas por aqui. A partir daquela altura, começa a fazer uma interpretação da realidade social e da vida do mundo e a ver que, afinal, aquilo que Jesus tinha vindo dizer mexia com tudo. Não apenas por uma vida estática na vivência da fé, mas mexia com a maneira de estar. E o padre, lembro perfeitamente, a páginas tantas, fazemos observações de caráter social e político. Portanto, se em algum sítio eu aprendi a fazer crítica social,
Não foi na escola, curiosamente, naquela altura. Na escola era formação técnica, formação das disciplinas de cada uma da escola. Agora, observação sobre a realidade social e fazer luz sobre a situação, ter opinião, ter parecer sobre aquela situação, onde eu criei sensibilidade, foi nesse grupo de jovens. Bem, então, pelos 19 anos, sensivelmente, pelos 19 anos, o padre que já me ia conhecendo fez uma proposta de eu ir para o seminário. Não passava pela cabeça tal hipótese. Eu gosto muito das nossas reuniões de grupo, mas não disse que não. E, portanto, ele respeitou. Ok, não. Depois ele continuou com o grupo, fez um alargamento, o grupo alargou-se depois de rapazes e raparigas, fez assembleias muito grandes, com uma grande animação, mas, de facto, a coisa ficou. Quando vim cumprir o serviço militar aqui para Santarém, aqui em Santarém, não conhecia ninguém. Portanto, começo a conhecer aqui os padres aqui do seminário, que depois estavam com o seu bispo novo, que estava, que era a diocese. Conheço outro padre que celebrava a missa 10 a 9 horas na igreja de São Nicolau. Conheço o grupo de padres aqui dentro, que acompanhava o seu bispo e que me recebiam aqui, com quem tomava café um dia por semana à noite. E conheci um grupo das irmãs servas de Nosso Senhor de Fátima, na casa Luísa Andaluz, que me convidaram para um grupo de oração do renovamento carismático. Depois aqui um dos padres aqui do seminário convidou-me para um grupo de jovens que fazia teatro e fazia animação. Fiquei aqui encontrado, mas tudo por pessoas que eu não conhecia, que não era da minha família, que não eram amigos, não é? Tinha deixado aquele mundo que eu tinha lá. Bom, e é aqui, num ambiente muito arranjado por mim, assim, com estas ajudas, que a páginas tantas volta de novo a questão vocacional. E rezando a questão vocacional não me saía sempre da frente. E, portanto, é neste contexto, a cumprir o serviço militar, que eu achava que eu não ia gastar os serões em ritmos que alguns colegas meus gastavam. Não estar a gastar o serão da vida aí na ramboia não é... Não fazia do seu género. Não me sujava, não dava alegria, não é? Portanto, mas de facto a questão vocacional começava a preocupar-me, porque era assim uma coisa muito intensa, não é? Conforme ia arrasando, e a página estava a dizer, não fico bem comigo mesmo a arrastar-me com isto e não ser capaz de pôr esta questão com seriedade. Bom, a certa altura, lembro-me de um dia à noite, a rezar numa avenida que fica atrás deste edifício, ali atrás, uma avenida agora nova, que está ali muito bonita, pedonal, um espaço pedonal, de um dia ter concluído em oração, sozinho, que ia pôr a questão a sério. E foi ainda quando eu cheguei a um padre em Almada, fui a Almada, apresentei-me ao padre que há 2 anos antes me tinha falado do assunto e lhe perguntei, o senhor lembra-se da pergunta que me fez e que eu disse que não? Eu agora estou aqui disponível para aprofundar então esta questão vocacional. E ele quis saber. O que é que ele quis saber? Quis saber tudo, no fundo. Quis saber, mas o que é que se passou destes 2 anos? Quer dizer, não se vai para o seminário com uma frustração em cima. Não se vai para o seminário com coisas negativas. Não se vai para o seminário com uma fuga do mundo, está a fugir de qualquer coisa. Ele quis saber com razão. E, portanto, lá aprofundámos e dissemos o que é que se tinha passado. E ele, então, enfim, considerou e disse, sim, senhor, então, olha, eu tenho uma função no seminário, mas não sou o reitor, agora vais falar com o reitor já não sei se foi no mesmo dia, penso que foi no outro dia, fui falar com o reitor já tinha conhecimento, já me conhecia também de outros encontros. Eu já tinha estado lá num estágio uma semana, lá em Almada também, o reitor já me conhecia, mas aí fiz a proposta, combinámos quando é que seria a entrada, quando é que eu saía aqui do seminário, do quartel militar, quando é que eu entrar, e coincidiam. Saíram em setembro ou outubro, com o mês de férias, calhou no princípio das aulas, e entrei, então, naquele outubro de 1976, e depois segui o percurso. Mas foi então, de facto, foi em Santarém que eu tomei a decisão, para responder à pergunta. De facto, foi aqui que eu decidi, mas a questão vocacional já se arrastava há 2 anos antes de Alcobaça. Dom José Traquina, de facto, tudo começou aqui em Santarém. Agora é bispo desta diocese.
E no dia que teve a sua entrada solene na Diocese de Santarém, entre muitas coisas que disse, uma delas foi que a pastoral social não é um anexo à vida da Igreja. Ela é mesmo algo muito importante na Igreja. Porquê? Porque é o testemunho daquilo que nós pregamos e ensinamos e é o testemunho daquilo que nós celebramos. Nós ensinamos, pregamos, temos o Evangelho, falamos disso, ensinamos as crianças, formamos os adultos, preparação para o casamento, preparação no seminário, fazemos formação humana. Depois, aquilo que nós ensinamos, celebramos. Celebramos o batismo, somos o crisma, somos a missa, somos o matrimónio, somos o sacramento da ordem, a confissão, celebramos na fé os sacramentos da Igreja. Mas isto exige um testemunho abrangente na vida concreta, no seio das famílias e da sociedade. E isso é um rosto da Igreja. Assim como a Igreja tem um rosto de ensinar e comunicar, a Igreja interessa por tudo o que é comunicar. Interessa porque é uma liturgia bem celebrada. Mas interessa-se porque é o olhar para a realidade e procurar as ajudas e as soluções para as pessoas. Este rosto é um rosto da Igreja. Não é um apêndice, não é uma coisa... Não, faz parte. Agora, de facto, se calhar há 100 anos atrás, não era tão consciente. Quando eu era criança, isto não era tão consciente. Porquê? Porque tudo se resolvia em família. Tudo. A missão, este rosto da Igreja que nós temos, que consideramos, passava pela família. A família que fazia tudo. A família que dava aos pobres, a família que cuidava dos idosos, cuidava dos doentes, dos deficientes, fazia tudo. Tudo o que era a parte social, era a família que garantia tudo. O mundo mudou. E, portanto, a Igreja tem que assumir que esse seu rosto não pode responsabilizar as famílias que o façam. Porque não é preciso... Aliás, a pastoral social até precisa de organização. Precisa de entreajuda, precisa de organização. E essa organização tem que ser assumida, de facto, em termos eclesiais. Então, há pessoas que dão o seu contributo numa celebração, são cantores, ou são leitores, fazem visitas aos doentes. Há outros que fazem o seu contributo na Igreja porque são catequistas, são professores, estão na parte da evangelizadora. E há outras pessoas que dão o seu contributo no rosto da Igreja, ajudando os pobres, ajudando as famílias, ajudando as situações de necessidade, socorrendo, ajudando. Isso é um rosto, de facto, da Igreja. Devo-lhe confessar que foi uma sensibilidade que em mim até cresceu muito mais depois de ser padre. Depois de ser padre. Porque se por um lado eu tinha observações enquanto jovem, quando descobri a minha vocação, quando ajudava a descobrir que eu tinha sensibilidade para os outros, mas eu não tinha tanto não vivia nos anos 70 porque não havia, poucas paróquias estavam organizadas com este apoio social, muito poucas. E depois de ser padre, quando conhecia a realidade de uma paróquia e vi as necessidades que era preciso corresponder, de facto, não é possível ser indiferente. Não pode celebrar a missa descansado e saber que aquela realidade está ali e precisa de apoio. Foi daí que nasceu o seu apreço por todos aqueles que voluntariamente trabalham em prol dos que mais precisam. Sim. Tenho um apreço enorme. Aliás, eu aprendi com esse testemunho de pessoas concretas, vicentinos, pessoas dos centros sociais paroquiais, pessoas das misericórdias. Aprendi ao longo da caminhada pessoas voluntariamente, que dão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua boa vontade para ajudar os outros. E fazem discretamente. E isso não vem na comunicação, não vem nos jornais, não vem na comunicação. São pessoas que fazem porque sabem que Deus sabe. E acabou. Quer dizer, fazem porque é da sua formação, é a parte humana e aquilo é sagrado. Aprenderam que há uma dimensão sagrada na vida humana. Aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Não parece, porque está um bom ambiente, porque não, qualquer razão humana é que não tem graça, não tem beleza, mas é uma situação humana. Não, mas Deus não está longe daqui.
E, portanto, tem sensibilidade para ler ali uma coisa que Deus quer ali algo, que se faça ali alguma coisa. O Dom José Traquina defende que é preciso viver uma verdadeira fraternidade sacerdotal. Como bispo desta diocese, como é que pretende colocar isto em prática? Bem, começa por mim, como bispo da diocese, que é aproximar-me dos sacerdotes e dos padres que temos. Ainda não consegui fazer, nestes 15 dias, ou 3 semanas, melhor. O fiz de uma parte, não é? Mas ainda não consegui chegar a todos, porque chegar a todos não é apenas pedir que eles venham falar comigo. Isso é muito fácil, não é? Estar a pedir que venham falar comigo. Eu estou a fazer um esforço, que é eu ir lá, ir às paróquias onde eles estão a exercer. Porque não quero, não apenas tomar um café com um padre, mas quero celebrar a missa com a comunidade que ele tem, que está distribuída. E a experiência diz-nos que isso é muito bom, porque então já não é só o padre que sente a proximidade do seu bispo, mas são as próprias pessoas fiéis, os cristãos, que sentem a proximidade do pastor, do bispo pastor. E, portanto, aproveita-se o momento e os resultados são de facto grandes. Pela proximidade, pela beleza, pela alegria que se cria e portanto, será por aí. Mas só que não se consegue fazer tudo no mesmo domingo. Não é? Demonstra alguma preocupação pelo facto de os sacerdotes atualmente terem quase pouco tempo para conviverem uns com os outros? Algumas palavras que eu vi e li de entrevistas dadas anteriormente dizia que eles têm que até brincar uns com os outros, se necessário for. Isso preocupa tanto porquê, Dom José Traquina? Porque há uma fraternidade presbiteral. E nessa fraternidade não pode ser só uma questão de papel, não é uma coisa que está escrito. A fraternidade deve concretizar-se. E, portanto, passa por eles e passa por mim aproveitarmos os momentos, todos os momentos, em que há momentos em que é preciso refletir. Estamos a trabalhar, estamos a puxar pela nossa reflexão para decidirmos alguma coisa especial para uma vigararia, para uma paróquia, para uma diocese, não é? E há outros momentos em que estamos a rezar, agora é o momento para rezar, e há outros momentos em que estamos a conviver, estamos a tomar uma refeição, ou então estamos num momento de passeio cultural ou uma peregrinação. Quer dizer, aproveitar todos os momentos para fortalecermos aquilo que nos une. Porque temos uma graça espiritual que nos une, que é a de comunhão, o sacramento da ordem, que nos coloca na mesma igreja, na mesma diocese. Portanto, tudo o que podemos fazer para concretizar isto em convívio, em aproximação, eu fico contente. Ainda ontem à noite, eu ia aqui na rua de Santarém com um casal, com quem ia jantar, e encontrei um padre novo, que passei pela rua, e nos cumprimentávamos, e ele disse, olha, vou jantar com o colega padre. Olha, ótimo, ainda bem. Quer dizer, fiquei contente por saber que ele ia exatamente conviver, ia conviver com outro padre, tinham combinado, okay? Portanto, ou seja, não ficou isolado, não se isolou, mas marcou com um colega, jantar com ele, numa segunda-feira à noite, dia de folga, excelente, quer dizer, é isto, este gosto de estarmos uns com os outros, de facto, acabamos por concretizar e de fortalecer o nosso gosto de estarmos com as outras pessoas. E evita-se a solidão que às vezes pode surgir. Obviamente. Que lugar é que a pastoral familiar deve ocupar? E na sua diocese, que lugar é que quer para ela? Bem, já está marcado no nosso calendário diocesano deste ano uma atenção especial à pastoral familiar. Mas ela estará sempre, porque não é uma pastoral que se cuida apenas de um ano e fica... Não é. Mas nesta altura é ainda mais premente, é mais necessário que se acentue o valor da família na sociedade. A sociedade não fica melhor sem a família. A Igreja não fica melhor sem a família. A família é um grande dom de Deus ao mundo. A família é a grande escola de vida. É a grande escola do amor mais puro. O ambiente familiar é, de facto, um tesouro. Destruir a família é qualquer coisa que
impensável para o bem do mundo e para o futuro do mundo. E a Igreja defende a família por causa disso. Não está apenas... É que estamos convencidos, absolutamente convencidos, que está em causa a felicidade das pessoas, a felicidade daquelas crianças enquanto adultos, ter famílias. Ora, não podemos promover o sacramento do matrimónio abandonando as pessoas, desinteressando-nos delas. Não, isto não é um supermercado, não é uma loja. Não, isto é uma igreja, é um acompanhamento que se faz, a ajuda que se presta, ajudar os casais novos a ter as ajudas que podem ter, constituir equipas de casais, celebrar aniversários de matrimónio, ajudar em determinados momentos na caminhada a encontrar outros pais que estão em situações semelhantes em relação aos seus filhos, nas etapas da catequese, com os pais dos escuteiros, tudo o que se possa fazer. Na preparação dos noivos também, outra área que precisamos de ter em conta, porque não pode ser apenas os 3 meses antes, não, era preciso ter este tema lançado muito tempo antes, de forma muito livre, mas uma proposta feita com mais tempo. A atenção, de facto, aos casais novos parece-me urgente. A atenção aos casais novos parece-me urgente. E, portanto, muitas vezes encontramos os noivos preocupados com a celebração do seu matrimónio. É verdade, nós também gostamos de uma liturgia bonita, mas com franqueza. Não queremos uma preparação para o matrimónio por causa de uma hora. Uma celebração de uma hora, não, isso é pouco. Quer dizer, a nossa preocupação é a felicidade da vida toda, é a vida inteira. Esse é que é o desafio. E, portanto, criarmos todos os apoios humanos, espirituais, que pudermos pôr ao dispor dos casais de uns pelos outros, é ótimo. Temos experiências, já aqui na Diocese o temos casais muito preocupados e disponíveis, temos casais na Diocese disponíveis para desenvolver esta entreajuda e penso que com cuidado se pode fazer, porventura, mais do que se tem feito. As realidades também vão sempre mudando, vão surgindo novos candidatos ao matrimónio e outras necessidades que vão surgindo, é bom. Penso que, nesta altura, também, se por um lado existem preocupações de aspectos graves, por outro lado também temos jovens sensíveis, muito sensíveis aos valores humanos, nomeadamente do matrimónio e da família. Na carta pastoral para esta diocese, já deixada pelo seu antecessor, Dom Manuel Pelino, tem como tema caminhar para a plenitude de Cristo. Que caminho é este que quer levar a sua diocese? Bem, em termos bíblicos, o caminho é o próprio Cristo. Mas aqui o caminho que o Dom Manuel Pelino pretende definir pastoralmente é aquilo que ele chama, e bem, chamado o caminho da sinodalidade. Quer dizer, este caminho, em termos pastorais, trata-se de promover a participação. Não é possível eu chegar a uma diocese e apresentar as minhas ideias e toda a gente segue as minhas ideias sem mais. Não é assim. A sinodalidade significa que partilhamos aquilo que são propostas, partilhamos com padres, partilhamos com leigos, partilhamos com os assessores, partilhamos na reunião de vigários, partilhamos no Conselho Presbiteral, partilhamos na vigararia e depois ali decide-se aquela vigararia vai fazer umas coisas, mas aquela outra vai fazer outras, porque a participação lá pediu uma coisa diferente, ok? E, portanto, existem dinamismos, mas sempre com a participação. Na medida em que participamos na definição e na execução, é que nós nos entusiasmamos com o que temos que fazer. A dimensão missionária da Igreja depende disto, depende se a chamada sinodalidade, como caminho para a Igreja, funciona ou não funciona. Se eu me colocar como um ditador de ideias muito claras, mas são todas minhas e eu é que sei, hoje não funciona assim, isto não é assim. E, portanto, é bom que se tenha ideias claras, é verdade, mas elas têm que ser colocadas em cima da mesa e reconhecer que outros também podem ter. E, portanto, estar na conjugação, na reflexão nesta consideração das ideias e das iniciativas e reconhecer, quer dizer, nós estamos não apenas com ideias, mas estamos sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo.
e que cada pessoa, o Espírito Santo atua onde quer. E, portanto, ouvir pessoas é muito curioso. Nós ouvimos intuições de certas pessoas, às vezes não esperávamos, não contávamos, não é? E já me aconteceu aqui em Santarém. Eu estava a fazer uma proposta e há um colega padre que me fez uma sugestão com voz muito baixa, muito discreta, muito baixa, e eu agradeci-lhe, porque senti que aquela proposta que ele estava a fazer era, no momento, o melhor acerto, o melhor discernimento. E agradeci-lhe. Da minha parte, acho que é por aí que devemos ir. E, portanto, é muito bom fazermos isso e decidirmos em conjunto. Obviamente que se pede do Bispo que tenha a última palavra, mas a última palavra depois de ouvir. Claro. A última palavra depois de ouvir os outros. E, portanto, se a maioria se percebe, claro, também damos jogamos a nossa sensibilidade e dizemos o que pensamos. Mas dou espaço a que os meus presbíteros, os meus padres, corrijam ou digam o que não consideram menos bem da parte do seu bispo. Também estou aberto para o fazer. Dom José Traquina, depois desta nossa conversa, peço-lhe que deixe uma mensagem lá para casa. Bem, a mensagem é que a Ângelos TV, cumprindo a sua missão e o seu carisma de comunicar e de se colocar sobre esta mensagem de bem humana e cristã para a população, tenha os melhores êxitos. E os melhores êxitos não é apenas no êxito interno do bom ambiente que cria entre os seus colaboradores, mas também o êxito do número de pessoas que pode beneficiar deste esforço e desta iniciativa. Ou seja, regozijo-me por haver comunicação social que se preocupa com os valores humanos e valores cristãos. Porque uma sociedade que não cultive valores espirituais, eu acho que não subsiste. Precisamos de uma sociedade que tenha entre si valores humanos e espirituais, que seja a sua riqueza, seja mesmo a sua maior riqueza. É essa a minha missão também, e naturalmente, um êxito que eu acho que esta iniciativa e esta empresa pode ter, se conseguir, naturalmente, merece todo o apoio e merece, naturalmente, os melhores êxitos para a sua dimensão empresarial. Dom José Traquina, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É assim que chegamos ao final desta conversa. Estivemos a conhecer hoje o Bispo de Santarém, Dom José Traquina. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.